Olá, hoje venho partilhar com este vídeo um assunto. Nós estamos sempre a despertar para determinadas coisas e para alterações do nosso estado de consciência e estamos sempre a tentar evoluir dentro do nosso campo de consciência. Há muitos anos atrás eu comecei a fumar, comecei a fumar para aí com 14 anos, mais coisa menos coisa na fase da adolescência, e fumei até bastante tarde, fumei até aos 42, 43. Deixei de fumar há 10 anos, vai para 11, com muita orgulho meu, digamos assim, porque realmente consegui deixar de fumar sem grandes tratamentos, ou pelo menos nada de químicos. Foi um processo de consciência. Eu fumava compulsivamente, houve dias em que fumei 2 maços de tabaco por dia e não houve dias, assim, houve muitos dias que eu fumava à volta de 2 maços de tabaco por dia. Houve alturas muito complicadas. Em dias menos complicados, cheguei a fumar um maço e depois mentia. Os fumadores mentem imenso e eu também mentia muito e dizia que só fumava 10 cigarros por dia. Portanto, a norma do fumador é sempre dizer: eu não fumo muito, eu só fumo 10 cigarros por dia. 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, dá 30, portanto já dá maço e meio. Mentimos ao mundo e mentimos a nós, sobretudo a nós. O mundo é o mínimo aqui no meio desta história toda. O grande problema é que o fumador mente a si próprio e convence que fuma pouco. E isto depois tem consequências tremendas. Bom, nós quando tomamos a verdadeira consciência de que mentimos a nós, os outros não importam, não são para aqui chamados, a nós, e que andamos numa guerra interna de dizer eu fumo pouco, mas fumo muito, fazemos manobras de diversão de toda a ordem, e uma delas que me lembro, por exemplo, foi passar cigarros para um maço vazio. Ou seja, eu adotei o sistema que era assim. Há imensas ratoeiras. Arranjava maços vazios, meus, que não me faltavam, não é? Não deitava fora. E depois dividia os cigarros por vários maços e tentava ver se num só dia só fumava os que estivessem num maço. E depois dizia, bom, já que foram estes todos, agora eu vou ter de ir ao outro maço onde tenho mais uma reservazinha, mas só vou fumar um. Quando eu dava por ela, a coisa descambava, eu já tinha fumado todos os cigarros de todos os maços para onde eu tinha andado a distribuir as migalhas. Pronto, isto foi um processo complicado, foi um processo de 14, 24, 30 anos. E não digo que aos 14 começasse a fumar a sério, porque não tinha dinheiro para isso, mas depois dos 22, sim, foi a sério garantidamente, porque já tinha dinheiro e, portanto, podia comprar tabaco e foi uma festa. Mas foram uns 20 anos, 22 anos, bem medidos de muito tabaco. E como é que eu consegui deixar portanto, sem recidivas, sem voltar a cair, e um dos meus maiores dramas era a morte da minha mãe. Eu receava que no dia em que eu recebesse a notícia da morte dela, se ela fosse à minha frente, que por acaso foi, seria um motivo de queda. Fui posta à prova aí, mas não caí, felizmente. E pronto, e como é que eu consegui? Consegui no dia em que eu tomei consciência absoluta. E tomei consciência de quem é que mandava no barraco. O barraco sou eu. E um dia eu olhei para o espelho e disse, mas afinal de contas, quem é que manda aqui? Quem é que paga as contas? Quem é que tem de assumir a responsabilidade do que lhe acontece? Quem é que tem de bater com o corpo no hospital se a coisa der para o torto? Quem é que tem de pedir ajuda? Sou eu. O tabaco não tem responsabilidade nenhuma. Quem é que vai à tabacaria comprar tabaco? Quem é que se anda a queixar com falta de dinheiro e anda a contar todo o dinheiro que tiver para comprar tabaco? Mas que raio de história vem a ser? Quem é que manda nisto? E foi no dia em que eu decidi que quem mandava era eu, que eu lhe armei uma guerra sem precedentes, até à machadada final, que foi num dia 28 de julho, não me hei de esquecer mais, porque foi um dia em que eu estava num estado nervoso absolutamente caótico, tinha outra profissão que não esta, muito mais estressante, muito mais complicada, de uma responsabilidade extrema a nível de negócios, de milhares de entradas e saídas deste país, e portanto estava a atingir a ruptura, estava num estado em que só me faltava ter um infarto, e nesse mesmo dia
tomei uma consciência absoluta de que eu ia acabar ali. E, portanto, fumei. Eu só tinha 2 cigarros. Fumei os 2 cigarros seguidos e a partir dali despedi-me dele como se despede de alguém quando morre. Fiz quase um funeral, deitei fora os meus isqueiros, os cinzeiros, lavei-os todos e passaram imediatamente a ter terra com plantas ou a ter clipes ou coisa que o valha, dependendo do tamanho do cinzeiro, e a partir daí acabou até hoje. E já tive provações tremendas que me poderiam ter despoltado a vontade de fumar, ou pelo menos o cair na tentação do tabaco, mas aguentei-me até à data, porque uma vez fumador, fumador para sempre. E nunca podemos dizer eu deixei de fumar. Eu posso dizer eu já não fumo há 10 anos. Não sei quantos meses ou dias representa, mas é uma questão de fazer as contas. Porque se eu acendo um cigarro, eu vou cair outra vez no vício. Ninguém tenha dúvidas, ninguém é imenso. É assim que as nossas cabeças funcionam. Mas hoje não vim só para falar de tabaco, vim para falar desta consciência que nós temos de ter com o nosso corpo. E há muito que eu tenho outra consciência que também tem a ver com a parte alimentar. Eu tenho eu não tenho, eu ainda tenho esta doença que se chama vitíligo, que é uma despigmentação da pele, ou seja, é uma doença autoimune. O meu corpo não identifica a melanina, ou pelo menos decidiu combatê-la, e portanto tenho nas mãos, tenho nos cotovelos, e já tive aqui no rosto todo, mas agora está melhorzinho. E porque eu acredito piamente nas medicinas ditas alternativas, que eu gosto mais de dizer complementares. Quando eu decidi tratar deste assunto, à séria mesmo, descobri, através dos homeopatas que na altura me trataram, e acupuntores, etc., que eu tinha imediatamente de fazer 2 coisas. Uma era limpar o fígado e outra era limpar o intestino, porque o sítio onde estão as minhas manchas era indicador de que o meu intestino não estava bem. E eu batia na tecla, mas eu estou bem, eu não tenho problema nenhum no intestino, vocês estão a divagar. Pronto. Portanto, foram retirados logo na altura todos os lácteos, todos não, o leite. Mas davam-me permissão de continuar a comer 2 iogurtes por semana. Com o passar dos anos, eu descobri que esses iogurtes me estavam a levar a uma desgraça sem precedentes. Acabei com eles. Depois, passado pouco tempo, descobri que com o queijo, cada vez que eu comia queijo, tinha problemas gravíssimos de intestino, de digestão, vômitos, coisas do arco da velha, e acabei também com o queijo. Ou seja, tudo que é lácteo saiu da minha alimentação, saiu da minha vida e saiu da minha despensa e do meu frigorífico, e eu dou muitíssimo bem com ele, com essa ausência. Mais tarde, e por uma questão de consciência animal e ecológica, fui saber porque é que como é que era produzido o leite, e cheguei à conclusão que era qualquer coisa de horroroso. Ou seja, o processo que as vacas têm para a produção de leite e o sofrimento dos vitelos, que são retirados da mãe quando nascem para não mamarem leite, e depois têm dores imensas no corpo com falta de ferro, e depois são mortos para nós podermos comer carne de vitela. A perversidade é esta, portanto isto é uma roda. Isto é de tal maneira que eu retirei completamente os lácteos. Não, retirei, já o tinha retirado. Portanto, depois tomei consciência de todo o sofrimento que também estava implícito na obtenção dos lácteos. Cada qual que faça o que quer. Eu ganhei esta consciência, tive a certeza que era isso que me estava a fazer mal, fiz a experiência de retirar e passei logo a sentir-me melhor. Um dia, e porque a tentação é forte demais, voltei a comer queijo e vi a morte várias vezes, portanto, ela apareceu em várias máscaras, e percebi qual era o caminho. Ausência completa de lácteos. Depois, quando eu fiz o trabalho de casa a nível do que se passava nas vacarias e nas produções leiteiras, então aí é que eu tomei a consciência absoluta de não querer. Bolos e coisas deste género faço perfeitamente com bebidas vegetais, portanto soja, amêndoa, etc, coco, e os bolos ficam bem na mesma, não tenho tido problemas nesse domínio, e quem prova normalmente nem detecta que lhe falta leite de animal, portanto come e diz, está bom, está mal, mas dentro do que está e do sucesso do meu feito culinário. Glúten. Há muito tempo que me dizem, aliás até pessoas de família, para eu deixar tudo que tiver glúten, porque este problema de vitíligo, e eu tenho hipotireoidismo, que tem muito a ver com o excesso de glúten que eu ingiro.
É provável, porque eu como pão como se não houvesse amanhã. O problema não está no pão, porque antigamente os nossos antepassados comiam pão em quantidades, se calhar, industriais, porque até alguns deles era pão, era sopa e não era mais nada, e não tinham problemas de glúten, pelo menos que nós saibamos. O problema da tiroide, se calhar, existiu desde que o mundo é mundo, mas ultimamente é quando se fala mais. Há imensas doenças atuais que nós nunca ouvimos falar historicamente nelas. Então, eu lembro-me que nos anos 80, na escola, aprendi que havia um transgénico, e aprendi isto como um grande feito, nada como um erro. Portanto, um transgénico que era uma mistura, se eu não estou enganada, entre o centeio e o trigo, chamada triticale. E que essa mistura das duas sementes deu um novo cereal que se chamava triticale. E os meus professores de biologia deram isto como um grande feito da humanidade. Nós tínhamos atingido quase o nirvana. O nirvana está atingido. É esta desgraça que nós temos. Quando o homem mexe no que a natureza dá, sai a geneira pela certa. E, portanto, o triticale é um cereal elaborado em laboratório e, obviamente, que não ia sair daqui coisa boa e o tempo veio provar isso. De que é que o nosso pão é feito? Informem-se. Informem-se. Ok? Vejam os rótulos dos sacos de farinha. Podem pedir isto. Vejam os rótulos dos sacos de farinha que chegam às padarias para fazer pão. Há umas coisas muito estranhas, cheias de números, chamados ES. ES muita coisa. Os fermentos. Eu uma vez tive um padeiro há muitos anos que me disse: se nós sonhássemos como é que eram feitos os fermentos e de onde é que vinham os fermentos, não metíamos um pedaço de pão à boca. Isto aos anos, há mais de 10. E eu fiquei a olhar para ele e achei que o homem estava a exagerar. Pronto. Bom, eis a tomada de consciência. Eu como imenso pão, eu adoro pão. Eu fui educada a comer pão. Então como é que se resolve o problema do pão? É fazer o meu próprio pão, sem glúten. E então se eu começar a fazer o meu próprio pão sem glúten, 2 pontos. O primeiro, estou a contribuir para a minha saúde. Porque eu não sou celíaca. Porque os celíacos não podem sequer tocar em glúten, só pena terem problemas gravíssimos de saúde. Mas eu, a priori, não sou celíaca. Mas depois existe glúten nas bolachas, existe glúten nos biscoitos, existe glúten em muita coisa. Portanto, se eu conseguir eliminar da minha dieta diária 90% de glúten que eu até agora ingeria, provavelmente o meu corpo vai agradecer. Como eu não sou celíaca, digo assim, se calhar não preciso de ir a tão longe a ponto de fazer bolachas sem glúten ou de fazer bolos sem glúten. Se calhar um dia farei, se me apetecer e se a minha consciência o ditar. Mas neste momento, se eu conseguir pelo menos reduzir a quantidade de glúten, eu tenho a certeza que o meu corpo vai agradecer. É o que eu estou a fazer. É este o meu processo. Foi iniciado agora. Da forma que eu deixei o tabaco ao fim de 22 anos, espero deixar o glúten ao fim de 54. E outras coisas mais que eu começo a ganhar consciência delas e começo a ter a noção de que não as quero na minha vida. Eu, quando tive a noção de que o tabaco não era bom para mim, eu não o queria na minha vida, não queria, eu larguei-o. Sem recidivas, sem recaídas, sem nada. Larguei-o, fiz uma despedida total. E eu peço aos anjos e ao universo que me façam ter a mesma atitude e a mesma postura perante o pão, e neste caso o pão sem glúten, que eu abraço esta trabalheira que é fazer o pão sem glúten em casa, mas que eu me sinta tão feliz e tão saudável que não me volto a cair na tentação e a ter a vontade de ir comprar pão com glúten. Pode ser que, se nós todos começarmos a fazer este processo, muito provavelmente uma grande parte das porque isto é tudo uma questão de mudança, mudamos nós e muda o mundo. É bem provável que as padarias que existem neste país comecem elas próprias, algumas já o fazem, mas muito poucas, nem todas estão ao pé da nossa porta, mas comecem todas elas, como se fosse um dominó, a criar pão com glúten, para quem quiser continuar a comer pão com glúten, e pão sem glúten, para os clientes que querem pão sem glúten. Agradam a todos e nós, lindamente, saímos desta sem grande problema. Pode ser, muda em ti o que queres ver mudado no mundo. Eu queria ter padarias que me vendessem pão sem glúten. Então, eu vou começar a fazer pão sem glúten,
E claro está que também vou passar a mensagem no sentido de todos os dias perguntar nas padarias: faz pão sem glúten? Não, então também não posso comprar. E isto talvez desencadeie nas pessoas aquela vontade de dizer assim: esta fulana já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira que me pergunta se eu tenho pão sem glúten. Se calhar eu um dia deixo vou pôr um cartaz a dizer: faço pão sem glúten. Ou por encomenda, por exemplo. E as pessoas começam a vir e a comprar. É uma hipótese. Alguma coisa tem de ser feito. Se vocês repararem, o trigo está completamente, portanto, alterado. E todos os produtos processados e todas as farinhas têm excesso de glúten. Esse é que está o problema. E por isso nós temos que voltar às nossas origens, nós temos que voltar a comer o pão com as sementes puras como elas existiam antigamente. O trigo, o centeio, o milho não tem glúten. E nós temos que voltar às nossas origens. Para isso nós temos que mudar mentalidades, temos que mudar paradigmas. Estamos na época certa de o fazer. Se nós não darmos agora uma pedrada no charco, se nós agora não empurrarmos para a frente com a barriga aquilo que nós queremos ver mudado no mundo e mudarmos isso em nós nunca mais vamos conseguir nada dessas coisas nenhuma. Há um livro muito interessante que vos recomendo que se chama Barriga de Trigo. Ou Barrigas de Trigo. Barriga de Trigo ou Barrigas de Trigo. Eu já o li, não o tenho, ou pelo menos não o encontro. Ou emprestei, ou era emprestado, não sei. Os meus livros têm asas e voam para todo lado, e os dos outros também voam para a minha casa, é uma animação completa. Seja lá como for, leiam-no. Passem-me a pesquisar, pode ser que até que existem em e-book, em download, portanto em PDF, lá como é que se chama, não sei bem. E se calhar é muitíssimo mais barato. Barrigas de Trigo. E vocês vão ver o campo de minas que nós estamos a atravessar todos os dias. E temos de ter esta consciência. Eu selecionei 3 livros, alguns que eu encontrei em alfarrabista. Eu e os alfarrabistas, estão a ver? Mas este acho que não foi. Acho que este foi numa livraria normal. Os segredos das pessoas que nunca ficam doentes. Também não passa só pela alimentação, já agora já sabem, não é? Mas de qualquer das maneiras está aqui um deles pronto para ser lido. Este foi em alfarrabista, é um livro muito antigo, não sei qual é a data dele, mas isto é do tempo 1979, vejam só. É desta grossura, uma coisa muito fininha. E diz: o fígado, doenças e a sua cura. Claro que tem alfarrabista, é do J. Estevão dos Santos. Se vocês conseguirem isto em algum local, estejam à vontade, o livro é hiper interessante. E depois, por fim, aquilo que nós já sabemos há imenso tempo, mas que de vez em quando não fazemos, ou que raramente fazemos, mas depois esquecemos de fazer, e que também limpa imenso o nosso organismo e nos transforma em seres humanos mais saudáveis e melhores, que é este: a cura pelo limão. Isto também está acessível no Google, nem toda a gente precisa de comprar livros e andar. Agradece que comprem, mas de qualquer das maneiras nem toda a gente precisa disso. Nós temos isto acessível no Google. E se não se importarem, se eu não for muito fastidiosa, eu vou voltar à carga, tarda nada, com o assunto da carne e do peixe. Queria-vos também dar só um à parte. Há 2 tipos de alimentação importantes que eu voltarei a fazer um vídeo sobre eles. Um é a alimentação kosher e outro é a alimentação ayurvédica. De um e do outro eu só sei pela rama, mas do que souber eu partilho. Uma coisa é certa, essas 2 alimentações têm milhares de anos e parece que são as mais corretas que existem. E depois voltaremos aqui, mas se suscitei a curiosidade, vão ao Google, que é o mestre neste momento de tudo, chegámos lá e descobrimos tudo, mais alguma coisa, e descobram também. Até lá, tomem consciência do que comem. Como disse aquele grande sábio ao qual todos os médicos e técnicos de saúde fazem um juramento. Que o alimento seja a tua única medicina e que a tua única medicina seja o teu alimento. E com isto está tudo dito. Beijos e abraços. Até ao próximo vídeo que eu puder gravar, que às vezes também, mesmo em quarentena, nem sempre temos tempo, porque também há muito trabalho a fazer, teletrabalho, neste caso, mesas radiónicas e cursos que estou a dar online, mas vou fazer pelo menos um por semana, está prometido a mim e pronto, para quem quiser ver. Dito isto, está tudo dito. Um beijo muito grande e até ao próximo vídeo.